pregações. Nós escolhemos algum tema, algum livro bíblico e decidimos então seguir nesse tema ou livro. Por essa série, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. E nesse livro de Eclesiastes nós temos visto e usado como tema dessa série enquanto estamos aqui, que é exatamente nessa perspectiva de refletir, de pensar como é que nós vivemos nessa terra. Como nós vivemos, como nós trabalhamos, como nós construímos casas, como nós vivemos aqui na terra. Muitas vezes nós achamos que esse tipo de pergunta não é feita, mas todo mundo já se passou por algum momento de pensar, qual a razão de eu estar aqui? Qual a razão de eu trabalhar? Qual a razão de eu criar meus filhos? E nós damos respostas a essas perguntas. Muitas vezes nós dizemos que trabalhamos para, quem sabe, um dia nos aposentar, e então usufruir de todo o trabalho da nossa juventude, enquanto nós tínhamos força. Alguns vão dizer que cuidam dos seus filhos porque querem ver o seu nome crescer, querem ver seus filhos bem. E sempre nós vamos dar razões para o que nós fazemos. Enquanto estamos aqui, por mais que nós não pensemos de forma clara qual o motivo de nós estarmos aqui, ou qual a razão de tudo isso, nós respondemos essas perguntas no nosso dia a dia. Nós vivemos o dia a dia buscando, o dia a dia respondendo, e então caímos nesse ciclo de refletir. E o livro de Eclesiastes é um livro, como nós falamos no domingo passado, é um livro escrito por provavelmente um sábio daquele tempo, em que vivia numa realidade em que Israel estava com uma preocupação muito séria. O Egito já havia se levantado como uma grande região, Israel agora conseguia fazer mercado, conseguia exportar seus produtos, então se falava muito sobre esse tempo e essa vivência de arrecadar recurso, de crescer financeiramente. Então é muito provável que esse sábio, ele chegue e ele vai falar com esse povo, e então ele vai falar para a gente e nos ensinar algo muito importante, a alegria no cotidiano. E quando eu trago isso, é porque muitas vezes mesmo, nós vivemos na sociedade mais desatenta de todas as eras. Existe um dado que fala que, antigamente, quando as outras gerações, para ele receber e perder a sua atenção, por exemplo, para receber uma informação, dependendo do tempo que fosse, isso poderia demorar meses para você saber que uma guerra acabou. Poderia levar um ano para você saber de um parente seu que estava em outro lugar. E com o tempo isso foi melhorando, a gente foi tendo mais nossa atenção sendo chamada, fomos tendo a carta, telefone, hoje nós temos o e-mail, hoje nós temos o WhatsApp, e se a gente não tomar cuidado, nossa atenção ela é chamada a todo momento. E a todo momento a gente está sendo desligado, a todo momento a gente está sendo notificado do que está acontecendo ao redor do mundo, a todo momento a gente está cheio de informação, e a gente começa a perceber que a gente está muito focado no trabalho, muito focado na nossa família, muito focado em várias coisas. E a gente perde as alegrias simples. E o autor de Eclesiastes, então, ele vai trazer e refletir sobre isso. Ele, então, nesse momento, no texto que nós vamos ler de Eclesiastes, ele vai falar sobre essa nossa busca desenfreada por cobrir a nossa atenção, por estar fazendo alguma coisa. Hoje, como é difícil nós nos pegarmos sem fazer nada, absolutamente nada. Você lembra a última vez que você ficou 1 hora sem fazer nada, deixando o seu pensamento falar? Eu vou dizer para você, eu acredito que muitos aqui não vão se lembrar quando isso aconteceu, porque nós estamos o tempo todo pensando em algo, meditando sobre alguma coisa, com alguma preocupação, com alguma distração, com alguma forma de prazer, com alguma forma de nos tirar a atenção daquilo que realmente importa. Então hoje nós vamos ler o texto de Eclesiastes 1, 12 e vamos até o 2:26. A gente não vai ler todas as passagens de Eclesiastes, porque o texto de Eclesiastes ele vai sendo formado e o autor ele vai dando exemplo e depois ele volta para expressar um pouco mais o exemplo. Então eu decidi tentar passar sobre algumas partes desse trecho aí, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, no seu versículo 26. Então, se você quiser me acompanhar na sua Bíblia ou anotar para depois ler em casa toda essa passagem, fique à vontade. Hoje eu tentei mudar a cor, eu acho que melhorou para a leitura, né? A gente vai tentando, cada domingo eu vou vendo aqui e vou testando, para a gente ver como a gente consegue ler. E diz assim, então, o texto de Eclesiastes, esse texto em que o autor ele vai se debruçar e pensar e refletir sobre tudo o que ele pode fazer para alcançar a alegria, para alcançar a sua paz, para alcançar o seu saber, né? Para ele encontrar propósito na sua existência. E ele começa assim no versículo 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria,
para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Nessa primeira parte em que o autor ele vai escrever, ele vai dar uma breve noção de quem ele está falando. E ele fala que ele foi rei em Israel, que ele foi o grande senhor de Israel por muito tempo, e autores então vão encontrar um problema nessa definição. E eu também fiquei com essa dúvida, porque a questão é, será que é Salomão que escreveu Eclesiastes? Ou será que é alguém usando o exemplo de quem foi Salomão e apontando para ele que foi? E existe um debate então entre os autores bíblicos e estudiosos. Eu decidi ficar na vertente de que é um autor nos desconhecido, mas que escreve para um público pós-salomônico, pós a era de Salomão, mas se utiliza de Salomão como exemplo de grande rei, de homem sábio, e usa então a sua vida para falar. E é interessante porque nesse relato ele vai usar sempre a primeira pessoa. Eu me dediquei a estudar, eu me dediquei a pesquisar, eu me dediquei a ver. Então vai colocar nessa perspectiva de realmente alguém que buscou descobrir no mundo qual a razão de tudo. Qual a razão do trabalho? E no primeiro ponto que ele vai colocar, que eu queria chamar a atenção nesse pequeno trecho que a gente leu, é que ele vai dizer como é pesado o fardo que Deus colocou sobre o homem. E como todo o trabalho nessa terra se torna inútil e é como o vento, que simplesmente desaparece. A mentalidade do autor de Eclesiastes, a mentalidade bíblica em relação à nossa existência aqui nessa terra. Nós vivemos num mundo que é um mundo dominado e ainda regido pela estrutura do pecado. Deus, quando cria homem e mulher, Ele cria num ambiente perfeito. Ele cria na terra, no famoso jardim do Éden, e dentro do Éden tudo era perfeito, tudo funcionava. Mas homem e mulher, Adão e Eva, decidem então ir contra Deus. E decidem que eles vão descobrir o mundo sozinhos, e eles vão descobrir o que é o bem e o mal, se negando a cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido para eles. E no momento em que eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido, sobre eles então há o castigo de Deus. A morte começa a ter sobre eles, e não apenas a morte, o afastamento total e completo de Deus, e não apenas esse afastamento total e completo de Deus, que tira deles então algo essencial, porque nós fomos criados para estar junto com Deus, mas Deus também amaldiçoa homem e mulher. E na maldição de Deus, Ele diz que agora, a partir de agora, o trabalho, que era algo que eu tinha dado para vocês, que ia ser bom, que ia ser prazeroso, que vocês iam encontrar alegria no trabalho, a partir de agora, ele vai ser duro, ele vai ser difícil. A partir de agora, vocês vão sofrer com a mortalidade. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para andar sempre junto com Deus e desfrutar da vida. Mas então agora é sobre essa perspectiva que esse autor está falando, desse mundo regido agora por uma força muito maior. O mundo foi posto, como diz Paulo, sobre a vaidade do nosso pecado, sobre o nosso problema, sobre a nossa maldição. Então agora, por mais que nós nos esforcemos, o trabalho ele vai ser duro, ele vai ser difícil, ele vai ser estressante. É um dos grandes males da nossa sociedade, a síndrome de burnout, que é uma causa do excesso do trabalho, do excesso do estresse, do excesso da cobrança. Nós vivemos uma geração, uma sociedade do cansaço, em que todos estão cansados porque é o tempo todo buscando alta performance, o tempo todo buscando mais e mais, eu preciso ter mais, é mais, o meu corpo tem que ser melhor. E a gente vê pessoas então fazendo cirurgia sem parar, é pessoas em busca do prazer a todo custo e todo tipo de droga que é inventada nesse mundo. Mas nós temos que entender, e essa é a primeira mensagem que tem que ficar clara na leitura que a gente está fazendo aqui de Eclesiastes. Há um vazio dentro do homem, um vazio causado pelo pecado. E esse vazio, nós, como seres humanos, tentamos preenchê-los de todas as formas, e com tudo que a gente encontrar. Vai ser com prazer, vai ser com nossa família, vai ser com dinheiro, vai ser com drogas, vai ser com times de futebol, vai ser com partido político. Tudo nós vamos querer colocar no lugar de Deus e preencher o vazio de nossa existência e tentar encontrar alegria nessas coisas.
E é então exatamente nessa caminhada de preencher o vazio da existência que esse livro de Eclesiastes vai ser escrito nesse trecho. E então o autor começa a dizer: fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governavam Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Agora o autor ele começa a nos falar que ele fez um caminho que muitos escolhem em nossa sociedade. Quando nós entramos na faculdade, principalmente no Brasil, em que ser bacharel é algo, tido como um grande status social, quando você entra lá, todos estão ávidos por conhecimento. Se você fez uma faculdade de humanas, todos lá sonham em ser mestres, PhD, estudar até não parar mais, comer os livros. E muito se faz porque muitos entendem que se eles tiverem conhecimento, se eles conseguirem adquirir todo o conhecimento desse mundo, eles vão encontrar a razão. Eles vão encontrar a sua existência ali. Muitos filósofos percorreram por esse caminho de eu vou conhecer a tudo. E muitos, quando chegam no final dessa trilha, eles percebem exatamente o que esse autor percebeu. Mas então, não há significado. Então não há propósito. Então não há o que fazer. Ganhar conhecimento também é uma forma que a humanidade colocou para exatamente substituir a Deus. Nós vivemos na era e no tempo em que tudo se fala, a ciência disse. A ciência é a verdade. A ciência é o nosso guia. Quantas vezes não ouvimos isso durante essa pandemia, hein? Não, eu sou a favor da ciência, eu amo a ciência, eu amo o conhecimento. Mas esse autor ele fala que mesmo pesquisando, mesmo que se aprofundando nisso, nem que ele tivesse todo o conhecimento do mundo, isso preencheu o vazio do seu coração. Ao final de tudo, ao estudar a humanidade, se você for muito sincero, se você for, por exemplo, um evolucionista muito claro, um materialista muito claro, muito fiel às suas crenças, você não deve concordar com amor, você não deve concordar com misericórdia, você não deve concordar com compaixão, porque se nós somos uma evolução, a regra é clara, o mais forte sobrevive. Essa é a lei da selva, não há misericórdia, não há bem, é o seu prazer. Se você realmente é materialista, o que vem após a morte é o fim, é o breu total, é a escuridão total. Então, que sentido há em ser bom? Que sentido há em viver? Que sentido há em estar nessa terra? É exatamente isso, quanto mais conhecimento nós temos, nós podemos terminar fatalmente como este livro de Eclesiastes, como esse autor em Eclesiastes fala. Tudo é correr atrás do vento. Então, em primeiro lugar, ele vai falar no nosso coração que por mais que nós gostemos de estudar, eu gosto muito de filosofia, gosto muito de estudar, mas eu sei que vai chegar um momento que não dá, que há algo na existência que isso não vai me preencher, por mais que eu conheça tudo, eu não vou conseguir me alegrar em conhecimento. E o autor, então, ele continua, porque não é apenas isso que nós colocamos dentro do nosso coração para substituir a Deus. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Agora então, o autor Eclesiastes vai falar que ele buscou então um prazer. Ele buscou então viver uma vida boa, viver uma vida alegre, viver uma vida regada, ao álcool, e fizeram até recentemente um filme que é exatamente isso, mostrando que se você beber um pouco durante a sua vida, você vai ser uma pessoa mais alegre. E é um filme que ficou famoso, foi até indicado ao Oscar, acho que o nome do filme é Drunk, ou não sei como foi traduzido em português, mas é exatamente dessa perspectiva, e o autor de Eclesiastes diz que fez isso. Ele bebeu durante a sua vida, não ao ponto de ficar embriagado e perder a noção, mas ele bebia e mantinha-se a razão para ver se valia a pena tudo aquilo. Ele buscou a alegria, ele buscou se encher, e ao final ele olhou e disse, também, tudo isso é inútil.
E nós sabemos que nós vivemos numa sociedade em que muitos são empurrados para essa vida. Olha, busca simplesmente o prazer. Já que, como diria nos tempos dos gregos, né? Se vamos morrer, então vamos beber, vamos comer, vamos aproveitar. Vamos então buscar a riqueza, vamos então buscar o prazer, vamos então buscar a alegria. E quando a gente faz esse caminho, eu poderia trazer aqui milhares de exemplos de pessoas que viveram vidas assim, vidas que buscavam a alegria, vidas que buscavam o prazer, vidas que para muitos alguém diria, olha só, esse é o exemplo, ele conquistou tudo, está lá em Hollywood, indo em festa todo dia, tendo todo tipo de alegria. Quantos não cometeram suicídio no final das suas vidas? Quantos não se descobrem que são viciados em drogas pesadas para apagar a sua realidade? Existe um corte no YouTube que eu estou muito curioso para ver, não deu tempo de ver antes da pregação, que é uma atriz da Globo falando que a fama deu a ela depressão. E é exatamente isso, eu não vi, pode ser apenas um clickbait, né? Apenas uma armadilha ali, mas se a gente conhece um pouco da realidade humana, é muito provável que a esperança dela, que a fama iria dar algo, se revelou um grande vazio. Então, quando nós pensamos e podemos colocar na nossa vida, vou buscar o prazer, vou buscar a alegria e nos focarmos apenas nisso, isso não vai encher a nossa alma, isso não vai preencher o vazio que há dentro de nós. Sempre vai haver algo que vai nos chamar, sempre vai haver algo mais que nós vamos querer e nós não vamos conseguir preencher. A alegria se tornou loucura. Todos os prazeres que ele poderia conseguir se tornaram inúteis. Então ele continua, e ele faz um caminho que muito nós fazemos em nossa sociedade. Lancei-me a grandes projetos. Quantos de nós não fazemos isso? Grandes projetos para a nossa vida, para a nossa história. Então ele diz, lancei-me em grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Quando esse texto eu resumi, mas se você continuar na leitura do seu versículo 8, 7, 8, 9, é toda a sequência, ele vai começar então a falar dos grandes projetos que ele fez. Ele então constrói grandes casas, ele então constrói grandes celeiros, ele então se torna muito famoso, e Salomão foi assim, falando da vida de Salomão. Ele teve toda a riqueza que o mundo pode ter, ele teve toda a sabedoria que o mundo pode encontrar, ele teve todo o prazer com mulheres que o mundo poderia oferecer em sua época. Salomão encontra tudo. E é interessante porque nesses versículos, do 4 até o 8, ele vai falar sempre na primeira pessoa, eu construí, eu fiz, eu arrecadei tudo, eu fiz todos esses projetos buscando o meu prazer, buscando a minha vida. E quando nós começamos a olhar e a perceber cada um desses projetos que esse rei, que esse autor fala no livro de Eclesiastes, muitos eles se assemelham a nós, porque nós queremos sim ter casa, nós queremos sim ter uma aposentadoria farta em que não vamos nos preocupar, nós sim buscamos e queremos que controlar a nossa família, para que nossos filhos sejam bem, para que nossos filhos tenham faculdade, para que nossos filhos se sustentem. Nós buscamos o prazer sempre que possível, nós buscamos o caminho fácil, nós buscamos fugir da dor. Um dado muito importante que eu sempre lembro, a nossa sociedade é a sociedade que mais consome remédios tarja preta. Chegamos numa fase da nossa existência em que nós não queremos mais sentir nada. Não queremos sentir a dor, não queremos sentir a nossa existência, as nossas preocupações. E esse autor ele vai dizer exatamente que ele percorreu todos esses caminhos. Todos os caminhos que nós fazemos. De colocar nosso trabalho em primeiro lugar e dizer, não, se eu conseguir alcançar o topo do meu trabalho, eu vou conseguir a alegria, eu vou conseguir a paz. Não é isso. Ou então nós podemos dizer, não, se eu colocar então e ter uma boa família, ter vários filhos e meus filhos, então cuidar bem deles, vai chegar um dia seu filho vai sair de casa, seu filho vai brigar com você, e você vai descobrir que a sua família também não pode lhe dar tudo o que você espera dela.
Ou então você pode dizer, não, eu vou ter um casamento feliz, eu vou construir uma boa família, eu vou cuidar da minha esposa, e na minha esposa eu vou ter alegria, no meu casamento eu vou ser feliz, é aqui onde eu vou ter prazer. E é isso que a sociedade muito fala. Por isso tantos casamentos acabam, porque as pessoas acreditam que o casamento vai as tornar feliz. E quando elas entram no casamento e começam a passar por qualquer dificuldade, por qualquer problema, então isso já não serve mais. Nós então podemos perceber que tudo, quando nós buscamos e tentamos colocar no lugar de Deus, é uma busca sem fim, é uma busca inútil, que só vai trazer peso, que só vai trazer dor e sofrimento ao nosso coração. Nada pode se comparar àquilo que Deus quer, mas nós vivemos assim, vivemos o tempo todo pensando e refletindo como eu posso ganhar mais, como eu posso cuidar mais, como eu posso ter mais prazer, como eu posso ter mais tranquilidade. É o tempo todo vivendo nessa agonia, nessa correria. Nós somos uma sociedade que tanto corre e tanto sofre. E esse autor, então, ele começa a pensar e a refletir sobre tudo isso. E não é uma visão longe da Bíblia, porque Jesus ele fala exatamente a mesma coisa. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Jesus ele fala a mesma coisa de colocar a família em primeiro lugar. Ele vai dizer em primeiro lugar é Deus. Talvez você tenha que sair da sua família, talvez você tenha que sair da sua casa, abandonar seu emprego. Talvez eu vá mudar toda a sua vida. A Bíblia então vai começar a nos apontar. Nós temos que entender que nosso coração, como diz vários autores, ele é uma fábrica de ídolos. Ele é uma fábrica de lugares, coisas que nós queremos colocar para colocar no lugar de Deus. E esperar dessa coisa alegria, bem-estar, certeza, segurança. Tanto que vários dos salmos sempre é refletido e falado do Senhor, em Ti eu confio. Em Ti, o Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu refúgio, porque todo o resto, se nosso coração não estiver, ele vai ser como uma areia movediça e vai ser tomado. É então que ele chega numa conclusão no versículo 10, o autor de Eclesiastes, e ele vai dizer, não me neguei a nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Aqui é um trecho importante que depois a gente vai falar. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que mais as minhas mãos haviam feito e o trabalho que tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há proveito nenhum no que se faz debaixo do sol. O autor de Eclesiastes, ele chega a essa conclusão, uma conclusão certa. Tudo que ele colocou em sua vida, tudo que ele fez para agradar o seu coração, se revelou impossível. Muito se fala na cláusula americana que todo ser humano, ele pode, na Constituição americana, ele tem o direito da busca à felicidade. E essa busca à felicidade, então, é a grande liberdade americana. Você pode buscar essa sua liberdade, essa sua felicidade em várias coisas. Você está livre para isso. E nós queremos viver essa liberdade. Não, eu vou preencher meu coração com alguma coisa. E tudo o que nós possamos fazer não vai ser o suficiente. Não vai dar tudo aquilo que Deus tinha planejado para dar. Não vai ser tão completo como aquilo que Deus já tinha planejado para a nossa vida, para a nossa existência. Por mais que nos esforcemos. Eu gosto de trazer um exemplo que muitas vezes a gente esquece, mas a nossa sociedade ela coloca tantas coisas que, por exemplo, o futebol, o esporte, lá em Recife, o clube esporte, né? Ele diz que não é um clube, não é uma torcida, é uma religião. E quando eles falam isso, eu entendo, porque é exatamente isso, está no lugar de Deus. Muitas vezes pessoas colocam coisas dessa forma, e eu vou dar o exemplo do futebol. Pessoas colocam um time no lugar de Deus, e esse time então vai dar alegria para ele, vai dar razão dele trabalhar, vai dar razão da existência, vai dizer se ele vai estar feliz no outro dia ou não. Esse time vai fazer ele matar e morrer,
Esse time se coloca no lugar de Deus. Então, quando aquele clube falava que ele era uma religião, é exatamente isso. O nosso coração ele é sedento para qualquer coisa. Qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus. Mas no fim das contas, vai ser em vão. Nenhum desses torcedores vai se encontrar feliz, completo. Nenhum deles vai encontrar prazer total nessa sua busca. É então que chega a conclusão do autor. A conclusão dessa parte do livro Eclesiastes, que é repetida em outras partes do livro. Ele vai dizer: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Parece contraditório, porque o tempo todo o autor está falando que não tem como encontrar prazer, não tem como encontrar alegria, esse mundo não dá, é terrível, é muito pessimismo, e você chega a dizer: poxa, esse autor deve ter lido Nietzsche, ao ponto dele estar indo por um caminho perdido, olhando para o final e dizendo: eu sou só eu consigo. Mas então ele chega e fala: olha, na realidade o que eu descobri é que não existe nada melhor do que encontrar prazer no seu comer, no seu beber e no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Toda a criação, tudo foi construído para que nós tivéssemos prazer, alegria, para que nós pudéssemos desfrutar dessa terra. E o autor, então, ele está falando exatamente isso. Ele está falando: olha, em vez de eu colocar meu coração nesses grandes sonhos e nesses grandes planos, eu vou me concentrar nas coisas simples e básicas. Eu vou me concentrar no meu cotidiano. E vou começar a olhar mais. Eu sempre penso, quando leio Eclesiastes, que esse autor devia estar no topo do palácio, olhando para toda a criação, para todo mundo trabalhando, e ele então reflete e fala: olha, eu tenho que aproveitar enquanto eu estou aqui, aproveitar o meu trabalho, aproveitar a minha comida, aproveitar meus familiares, mas tudo isso com Deus. Deus, ele é essencial, ele é a chave que muda tudo, ele é aquele que transforma todo esse trabalho duro, difícil, toda essa existência complicada que nos aflige, que nos cansa. Ele é o único que pode nos dar descanso em meio ao trabalho. Ele é o único que pode nos dar paz em meio aos problemas. Ele é o único que pode nos dar alegria no meio da dificuldade. Cristo, ele é exatamente essa chave que muda tudo. E que proveito melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Tudo aquilo que ele buscou sozinho, tudo aquilo que ele foi atrás, que ele fez com sua força, seus planos, seus sonhos, todos os prazeres que ele procurou, o único que poderia dar a ele era o próprio Deus. Deus é o único que pode dar sabedoria, conhecimento e felicidade. Eu gosto muito porque o autor novo, Jonas Madureira, ele escreve um livro chamado Inteligência Humilhada. E ele vai falar que exatamente a busca do conhecimento verdadeiro, ele se dá quando nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos que não dá para conhecer tudo, que nós precisamos do Senhor. E ele então faz um apanhado de vários filósofos, estudiosos cristãos que chegaram a essa conclusão: Senhor, se eu quero conhecer alguma coisa, se eu quero realmente ter sabedoria, eu preciso de Ti. Nós precisamos entender que em tudo nós temos que correr para Ele. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar as riquezas, para entregar àqueles a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Quando nós vamos nos chegando nesse ponto, nós temos que entender que o autor de Eclesiastes, ele percebeu que Deus, ele é exatamente o centro, ele é a transformação. Ele é naquele único que pode nos dar toda a alegria que nós queremos. Ele é o único que pode tornar nosso casamento feliz, nossa família feliz, o nosso trabalho prazeroso, os nossos prazeres realmente prazerosos. Ele é o único que pode tirar o peso da nossa vida. Mas isso não é algo simples de ter sido feito. E hoje nós cantamos um pouco isso.
Muitos pensam que, não, simplesmente Deus faz isso de forma gratuita. Não. Como eu falei hoje aqui, havia um peso e havia uma maldição sobre nós. Uma maldição sobre o trabalho. Havia um peso sobre a nossa vida que buscávamos viver afastados de Deus e nós merecíamos a morte. Nós merecíamos sim o sofrimento total. Eu gosto de autor porque ele faz exatamente essa conexão que, se no começo da Bíblia fala que a partir de agora, através do choro, através do suor, você iria conseguir os frutos dessa terra. Jesus, para acabar com essa maldição, ele sua sangue no Getsêmani. E o sangue que ele sua ali é o sangue da transformação. Todo o peso, todo o suor, toda a dificuldade que havia, toda a existência, ela vai ser transformada, mas não é gratuito, não é simples assim, simplesmente temos alegria, não, é um alto preço. Cristo, no momento em que ele sua sangue, ele está dizendo ali, eu vou redimir, eu estou carregando toda essa maldição que há sobre vocês. Na Bíblia fala, maldito aquele que seja pendurada no madeiro. E Jesus se coloca, eu vou ser maldição no lugar deles, no nosso lugar. Ele então vai, se pendura numa árvore, se torna maldito por nós. Não apenas isso, mas ele não é crucificado em Jerusalém, porque nenhuma pessoa maldita poderia estar na cidade santa. Então Jesus ele é afastado e ele é crucificado longe da cidade. E ali então ele se torna maldição em nosso lugar. E ali então ele carrega sobre nós o peso do nosso trabalho, do nosso esforço. E ele então começa a transformar o mundo, a transformar a nossa realidade. Quando nós cantamos hoje aqui que tudo se fez trevas, que então Deus a abandona exatamente nisso, é todo o pecado concentrado nele. Mas ele então ali, ele entrega a sua vida voluntariamente, porque ninguém pode tomar. E como cantamos, ele ali, ele começa uma guerra, e é narrado então que a crucificação é o momento de uma batalha, em que ele vence a morte. Mas ele não apenas vence a morte e muda a nossa realidade, ele muda como o mundo funciona. E agora o mundo que antes era do suor do trabalho, aí o trabalho era suor, era canseira, que todo esse mundo de Eclesiastes, não. Agora esse mundo, para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que almejam e dizem, Senhor, a minha vida é tua, a minha alegria eu vou buscar em ti. Aí sim, o nosso trabalho vai ser como Jesus diz, vinde a mim você que está cansado e oprimido. Ele fala isso em relação à lei, mas a lei, ela é exatamente para mostrar o nosso pecado. Ele vai falar, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês se alegrem, eu vim para que vocês sejam bem-aventurados. E então ele muda toda a realidade. Mas para mudar essa realidade, nós temos prazer no cotidiano. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Entregar a nossa vida a Deus e permitir desacelerar um pouco e começar a aproveitar tudo que Deus dá para a gente. Começar a pensar, Senhor, graças a Deus porque hoje eu estou trabalhando. Senhor, muito obrigado porque hoje eu estou contribuindo um pouco para a minha sociedade na área que eu estou. Senhor, muito obrigado pela minha família. Senhor, muito obrigado porque meu filho me desobedeceu, mas pelo menos ele me entende, ele me ouve e eu posso corrigir. Senhor, muito obrigado porque hoje eu comi. Quantas vezes a gente, e principalmente nessa pandemia, o número de desempregados aumentando, pessoas passando necessidade, e a gente se esquece que cada vez que a gente come, é uma bênção de Deus. Cada vez que a gente sai para trabalhar, é uma bênção de Deus. 15 milhões de brasileiros não têm esse privilégio e prazer que muitos de nós temos. Nós temos que começar a parar um pouquinho, desacelerar. Eu recomendo a você, por 1 hora do seu dia, desliga a notificação, desliga o celular, para um pouco, tenta ouvir o silêncio. Quem sabe nessa hora você não vai ouvir Deus falando com você. Quem sabe nessa hora seus problemas que tanto vêm vão começar a se acalmar. Vamos começar a confiar naquele único que pode nos dar alegria, que é em Deus. Não coloque a sua esperança em nada na existência que não seja no Senhor, porque Ele é o único que pode preencher o vazio da nossa alma. Ele é o único que pode mudar a nossa existência.
Ele é o único que pode nos fazer aproveitar cada momento da nossa vida. Mas para isso a gente tem que entregar tudo a Ele. Nossos sonhos, nossa realidade, a nossa mente, a nossa atenção. É por isso que o autor de Eclesiastes, como nós vamos ler em outras passagens, o tempo todo ele fala, bom mesmo é temer ao Senhor. Bom mesmo é me agradar nele. Porque todo o resto não vai me preencher como Deus faz. Então a pergunta que nós temos hoje é, onde temos buscado nossa satisfação? Onde será que nós estamos buscando a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade, o nosso descanso? No sonho da aposentadoria, nos seus filhos, no seu emprego, no seu lazer, no seu time de futebol, no seu celular? Onde nós temos buscado a nossa satisfação? E uma pergunta também para a gente refletir. Temos tido prazer nas coisas simples? Qual foi a última vez que você realmente agradeceu pelo pão que você comeu? Que você realmente saboreou e disse, Senhor, muito obrigado. Qual foi a última vez que você agradeceu porque fez sol? Eu aprendi a agradecer muito pelo sol morando em Petrópolis. Algo tão simples, né? Mas é um momento de alegria, quando eu vejo que raiou o sol e não tem uma nuvem, eu passei, muito obrigado. Hoje a minha casa vai ter sol. Mas é uma coisa simples que a gente antes não percebia, quão importante era o sol, né? Antes eu queria que o sol não aparecesse na minha vista, lá no Nordeste. Fugia dele. Aqui eu agradeço por cada parte da minha casa que se ilumina com o sol. Mas essa alegria a gente só tem quando a gente repara, quando a gente olha. Existe uma diferença entre olhar e observar, né? Você pode ter passado por essa escada e você não sabe quantos degraus tem. Por mais que você tenha subido ela várias vezes, não é? Porque nós não observamos a escada. Observar exatamente isso, é perceber quantos degraus tem. Tem alguns degraus que são sujos, tem outros que estão limpos, tem uns que têm manchas. A gente vive a nossa vida assim, olhando tudo e observando quase nada. E muitas vezes Deus pode ser lembrado ao nosso coração nas coisas simples. Então, o mais importante que temos que perguntar hoje, temos nos satisfeito em Deus? Ele é o que pode nos dar paz, é Ele que pode nos dar alegria, é Ele que nós temos descanso. Será que nós podemos falar como os salmistas falam? Senhor, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu descanso, o Senhor é o meu socorro certo. Senhor, eu confio em Ti, a minha alma. Ou será que nós estamos buscando a satisfação em outros lugares? Então agora, oremos ao Senhor e logo em seguida vamos dar a bênção. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que não permitiu, Pai, que o trabalho se tornasse duro eternamente. Que o Senhor não permitiu que nós sofrêssemos nessa terra por toda a eternidade. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não permitiu que os prazeres se tornassem armadilhas, que o Senhor não permitiu que tudo na existência se tornasse para nós como algo que não nos preenchesse, Senhor. O Senhor mudou tudo. Muito obrigado pelo que o Senhor fez. Senhor, nós te agradecemos realmente porque sabemos que não foi barato, foi por um alto preço que o Senhor fez isso. Foi por um alto preço que o Senhor nos libertou do pecado e que o Senhor mudou toda a realidade. Pai, muito obrigado, Senhor. E, Senhor, nós sabemos que o nosso coração, ele é rápido, Pai, a nos enganar. Ele é rápido, Pai, a buscar satisfação em outras coisas. Ele é rápido, Pai, a buscar satisfação na existência aqui na nossa terra. Então, Pai, toma o nosso coração, toma a nossa vida. Nos ajuda a realmente entregar a nossa vida a Ti, para termos alegria em Ti, e assim desfrutar de tudo, e assim desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos deu, desfrutar do nosso trabalho, desfrutar da nossa família, desfrutar do conhecimento, desfrutar de tudo, Pai,
com o Senhor do nosso lado. É isso que nós te pedimos, Pai. Muda a nossa vida. Transforma a forma que nós vivemos nesse mundo. E agora, Senhor, abençoe a tua igreja. Que o amor de Deus, nosso